E nós estamos, queridos, no tempo da Páscoa, já é a 5ª semana do tempo da Páscoa, e as leituras sempre de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de São João nos ajudam a entender a presença de Jesus ressuscitado na nossa vida e aquilo que nós podemos e devemos viver também para ressuscitar nossa própria vida e sermos casa de Deus. O tema do Evangelho de hoje é a inabitação da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que mora em nós. E quando Deus mora em nós, tudo é possível, né? E tudo isso, queridos, vem pela força da palavra de Deus que suscita em nós a fé. A primeira leitura de hoje nos fala que Paulo e Barnabé chegaram e estavam, na cidade de Listra, Derbe e também na Licaônia. E aí eles deram uma passadinha em Listra. Havia ali um homem paralítico das pernas, diz a palavra. Coxo de nascença, nunca tinha sido capaz de andar. Aí diz assim a palavra: ele escutava o discurso, a pregação de Paulo, e Paulo, fixando nele o olhar, notando que ele tinha fé para ser curado, disse para o homem em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E aqui está, queridos, a diferença entre milagre e mágica. O que é mágica? Mágica é uma alteração que depende de um só. O mágico, contra a sua fé, contra a sua expectativa, contra a sua vontade, faz uma mudança. Ele faz algo sumir, ele faz algo aparecer. Você já viu show de mágica, já viu vídeo sobre mágica? Talvez tenha um parente, um colega que sabe fazer alguma mágicazinha ali para as crianças na hora do almoço. O que é mágica? Eu não quero, mas ele quer, então vai ter. Ele consegue fazer. Mesmo eu não acreditando, mesmo eu duvidando, mesmo eu dando risada, vai acontecer. O nome disso é mágica, a força de um só. Deus não faz mágica. Fala para quem está do seu lado: Deus não faz mágica. Fala: Deus faz milagres. Pergunta para essa pessoa: mas qual que é a diferença? Fala para essa pessoa: olha lá para frente e não dorme. Milagre é o quê? Milagre é uma alteração. Não havia, agora há. É impossível, mas está fato diante de mim. Só que com a participação de duas pessoas. Duas partes estão envolvidas. Existe um querer dos dois lados. Então nós vimos aqui, e a gente sabe, eu sei que você lê Bíblia, que Paulo tinha o dom, o carisma, a fé, para fazer milagres. Mas não é mágica, é milagre. Do outro lado tem um homem que tem fé. Diz a palavra: vendo Paulo que ele tinha fé. Então precisa da fé do outro lado. E como é que Paulo notou que ele tinha fé? Diz ali a palavra: ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar, viu que ele tinha fé. O jeito que esse homem olhava para Paulo enquanto Paulo pregava, dava para ver que o homem tinha fé. Daqui eu passo o olho e vejo que você tem fé. A senhora também. O senhor tem sono. A senhora tem fé. O senhor tem fé. O senhor não, o senhor tem distração. Está contando o que aqui em cima, Fê? A gente passa o olho, a gente mais ou menos sabe, sim ou não? Fé é algo um tanto quanto perceptível. Enquanto Paulo pregava, o homem olhava de um jeito para Paulo, e Paulo não estava pregando sobre cura de perna. Paulo estava pregando. Mas aquele homem tinha uma vontade de escutar a palavra. E aqui está, meus irmãos, o que produz fé em nós? A palavra de Deus. Vamos colocar então uma pergunta para nós. Como é que a gente escuta a palavra? Com qual qualidade de orelha, de ouvido e de atenção a gente escuta a palavra de Deus? Com qual qualidade física e interior a gente vem à igreja? Nessa missa aqui das 6 da manhã não tem muito remédio. Ou você vinha nessa ou você não vinha em outra, né? E às vezes saiu muito cedo de casa. Às vezes dormiu no hotel, não dormiu bem essa noite, cama diferente. Mas vamos colocar uma pergunta: quando a gente tem mais de uma missa como possibilidade, você escolhe a melhor para ir? A melhor para você? Possivelmente na sua paróquia tem sábado à noite, domingo de manhã 1 ou 2, domingo de tardezinha ou domingo de noite, certo? Sim ou não? Qual é o melhor horário de missa para você? Qual é a missa onde você está desperto, inteiro? É nessa que você vai? É nada. Você funciona melhor à noite, no sábado à noite. Mas sábado à noite tem que comer pizza, é filho que chega, é neto que vai. Eu não sei, você é agarrado, se 7 horas já não ligar e não pedir calabresa com 4 queijos. A pizzaria não vai sair de lá, ela fica aberta até 1 hora da manhã. 2. Aí não vai no sábado à noite.
Aí vai dormir 2h e pouco da manhã. Aí quer ir na missa das 8 da manhã. A sua semana é uma correria, você só escuta notícia ruim e desgraçada. Você não reza, que eu sei. A sua vida de oração é nenhuma, é um Pai Nosso bucejante, olhe lá, uma Ave Maria capengante, olhe lá. Mas todos nós temos uma missa por semana para ir, que pode salvar muita coisa. Qual missa você vai? Na missa que você está mais cansado, arrotando churrasco com maionese, aquela cervejinha no fim da cabeça, com 4 horas de sono, a única missa que você tem para ir. Não me tome por presunçoso, entenda bem o que eu vou dizer. E para ajudar o teu padre, não fala alto igual eu falo, não dá uns gritos igual eu dou, não desenha igual eu desenho, o som não é bom igual o nosso, e você escolhe na pior missa do seu corpo. Pega na orelha de quem está do seu lado e fala, se você não mudar isso, eu vou arrancar essa tua orelha, mas é hoje. Vendo a forma como ele escutava. Qual é o nosso problema, povo de Deus? O melhor de nós para escutar está sendo dado para o Instagram, para o TikTok, para o Kwai, para a dancinha, para áudio de grupo de WhatsApp. Você, para escutar, você precisa estar acordado. Já tentou escutar, participar de uma aula, de uma missa? Já tentou rezar com dor aqui, com dor ali, a mulherada com TPM, os calor da menopausa, né, Vê? Vem, volta, no meio da missa, dor no joelho, é complicado. Uma noite mal dormida. Nessa missa, tudo bem, não tinha outra para você ir. Mas lá na sua paróquia, na sua comunidade, tem 3, 4 para você escolher. E você sempre escolhe a pior para você. Você vai para a tua igreja um bagaço. Por que não foi dormir mais cedo? A gente não leva a sério o estar diante de Deus. Não leva. A coisa mais importante da sua vida é a missa do final de semana. E ela precisa ser planejada, programada e bem escolhida. Tem gente que de noite não funciona. Mas aqui no Piquiri mesmo, tem uma... Posso falar? Vai sair daqui? Sai daqui, vai daqui que saiu. Aqui no Piquiri mesmo tem umas velhas, uns velhos. Pode ser domingo, filho. 6 e pouco da manhã, 6h40 da manhã, do quarto aqui dá para escutar. Chac, chac. É calçada sendo limpa. A pessoa acorda feliz. Você conhece gente que acorda assim, Domingo, maluco, 6h15 da manhã, a pessoa já quer lavar, ela quer lavar uma calçada, ela já quer botar o frango para cozinhar, esse almoço vai ficar pronto 10 da manhã, é café da manhã ou é almoço que a senhora quer fazer? Tem gente que de manhã está pronto para o crime, Fê. A pessoa está inteira. Então, para que foi na missa ontem à noite? 8h15 da noite, o padre começou a me ler, para caindo. Então, por que a senhora não vai de manhã, miserável? A missa é a coisa mais importante. Porque tem Jesus na palavra, porque tem Jesus na Eucaristia e porque os ritos da missa nos aproximam de Deus. Mas você precisa estar inteiro, você precisa estar vivo. Pega de novo na orelha de quem está do seu lado e puxa até falar aleluia. Esse povo aqui não é católico desse lado? Vocês vieram de que igreja que vocês vieram? Pega na orelha aí de quem está do seu lado. Puxa até falar aleluia e fala, ou você muda isso hoje ou eu nunca mais sento do seu lado na igreja. Ele escutava o discurso de Paulo de um jeito que Paulo fixou nele o olhar e notou que ele tinha fé. A fé não é para ser ostentada, a fé não é para fazer a gente se aparecer, mas fé dá para ver quem tem. E o homem tinha fé. E aí naquele dia, esse homem vai receber o que só Deus podia fazer por ele, e fez através de um instrumento, de uma mediação, de uma intercessão de Paulo. Paulo diz então para o homem, levanta-te direito sobre os teus pés. O homem, deu um salto, pulou, começou a caminhar, dá glória a Deus, coisa linda, o homem estava curado, as pernas boas. Esse aqui dava para jogar já no Corinthians, lá no Santos, que está para cair. Ia ter vaga para ele, com as perninhas novas que ele ganhou. Mas aí aquele povo tinha um mau costume. Aquele povo adorava os deuses, Júpiter e Mercúrio. Olhava para o céu, se encantava com as estrelas e achava que cada estrela era um deus, uma entidade. Maluquice. E começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava, o deus Mercúrio, enfim, o deus da palavra. E aí os sacerdotes de Júpiter e de Mercúrio tinham lá as suas igrejas, né? O seu centro lá de fazer as coisas. Já foram pegar os touros, os boi que eles iam oferecer para o Júpiter, para o Mercúrio. Encher os touros ornados de grinalda. Esse touro é vaca. Gostei. Não ficou esquisito isso aqui? Só eu achei. Pensa os tourão, tudo de grinalda.
É, não, hein? E queriam, junto com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem, para o Paulo e para o Barnabé, Paulo e Barnabé a muito custo rasgaram as vestes e tiveram uma dificuldade com o povo, dizendo: qual é a parte que vocês não entenderam? Nós estamos aqui justamente pregando Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Tem nada a ver com isso aí que vocês pensam. Foi ele e não o touro, que fez o aleijado andar. Mas a pessoa não desapega do touro, não desapega da vaca e do bezerro, dos cabritos que sempre adorou. A pessoa quer a cura, quer o milagre, quer a paz, quer a libertação, mas não quer mudar de ideia, não quer mudar de Deus. E aí Paulo diz: gente, até então vai lá, Deus deixou cada um buscar a Deus do jeito que achou, mas isso mudou, Jesus Cristo veio, vocês estão ouvindo a verdade. Bora, filho, mudar de ideia. Mano, não quero mudar de ideia. Eu quero milagre, mas eu quero a vaca. Eu quero milagre, mas eu quero o touro. Eu quero tirar o vazio, eu quero tirar a dor do peito. Eu quero restaurar as coisas, mas eu quero continuar acreditando nas mesmas coisas de sempre. Bateu, levou, o mundo é dos espertos. Ai, que corpão, filha, tem que mostrar mesmo. Queria a mãe ter o corpo que você tem. Ai, ela é jovem, deixa ela viver, nossa. Eu quero a família abençoada, eu quero Deus conosco. Mas tá louco, mãe, deixa o menino. É rapaz assim mesmo, tem que aproveitar. Vai, filho, pega a chave do carro, usa a camisinha, hein? Fica aí ajudando todo mundo, fica aí atrás de padres, não dá camisa para ninguém. Eu quero a paz, eu quero a cura, eu quero a bênção e valei-me São José. Posso eu te fazer uma pergunta, filho? E mudar de ideia. Você está pronto? Aí estava lá o touro, a vaca e um bando de jumento que não muda de ideia. E diz a palavra. E assim falando, foi com muito custo e muito grito. Foi com muito custo que Paulo e Barnabé conseguiram que a multidão desistisse de oferecer para eles um touro de grinalda. Rapaz, tem gente que nem vendo milagre e muda de ideia. Jesus amado. Meus irmãos, nós precisamos mudar de ideia. A gente escuta a palavra, pelo menos deveria, escutar a palavra de Deus todos os dias. Bora, gente, mudar de ideia. Esse touro que você adora não te levou para lugar nenhum. Essas nossas risadinhas, esses nossos consentimentos com o pecado, com a mundaneidade que está lá fora, não nos levou para lugar nenhum. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, antes mesmo da gente melhorar e se converter, Ele vem, Ele toca, Ele cura, Ele age, mas a gente quer continuar atrás do touro, da vaca, da grinalda, mudar de ideia. Por que é que Deus faz sinais, prodígios, de vez em quando nos toca de um jeito muito mais evidente, irresistível até, inegável? Para que possamos mudar de ideia. Abandona essa vaca e esse touro. E eu não estou falando do seu marido ou da sua esposa, por óbvio, isso aí você vai carregar para entrar no céu. Estou falando de tudo o resto, você precisa abandonar a vaca e o touro. O Júpiter e o Mercúrio. Qual é o Júpiter e o Mercúrio da nossa vida? Para algumas pessoas é o apego ao dinheiro. Para algumas pessoas pode ser a mágoa, o ressentimento, esse jeito dodói, melindroso que você tem, carrega um vazio, uma dor, uma indisposição, porque era Natal de 88, na frente das cunhadas, a minha sogra chegou e falou assim: nossa, você engordou? E desde então, onde já se viu falar assim comigo, ela falou porque ela é linguaruda, velho, não tem filtro, e a senhora estava gorda mesmo. Aí juntou o fósforo com o álcool, pega fogo mesmo, uma velha linguaruda e você deu uma engordada, vai ser assunto, perdoa ela, vamos para frente. Não, é a minha vaquinha, onde já se viu falar assim comigo, é a minha vaquinha. Tem gente que já está para 3, 4 anos que não volta numa missa, porque o candidato dele não ganhou, o padre não se posicionou. Eu sou o boizão que você adora. Bora mudar de ideia, meu anjo. Até o Zezé de Camargo sabia disso. Muda de vida ou vai me perder. Não vou cantar o resto, não, porque eu sei que está na ponta da sua língua. Isso não é hora. Agora acordou, né? Olha, as Zezezetes. Mudar de ideia. Mudar de ideia. E qual é a grande ideia, meus queridos, que a gente tem que mudar?
Esse nosso eu inchado, egoísta e melindroso, guloso. O refrão do Salmo que foi tão belamente cantado. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Imagino que vários de vocês que estão aqui hoje, de algum modo, prestam ou deveriam prestar algum serviço lá na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade, que alguma coisa você faz para Deus, além de dar like em vídeo de padre famoso. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. A minha vida é para quem? É para o quê? Para a glória de Deus. Até que alguém fale mal de mim, mas não a mim, não a mim, a vós, Senhor, bora para frente. Até que a cruz se apresenta, a vida tem tantas situações que nos escapam, mas olha o que diz o Salmo, completando o sentido da primeira leitura. Não a nós, ó Senhor, não a nós, a vós, porém, seja a glória. E aí o evangelho de hoje nos fala de como Jesus cresce dentro de nós. O evangelho, nós estamos aqui na Santa Ceia, né? Na última noite de Jesus, e Jesus vai dizendo de acolher os mandamentos, observar a sua palavra, para receber o Espírito Santo defensor. E o Espírito ensina e recorda. Aí Judas, diz o Evangelho, não o Iscariotes, o Judas Tadeu, né? Pergunta então para Jesus, depois que Jesus te disse, quem me ama será amado pelo meu Pai, né? E eu e o Pai o amaremos, nos manifestaremos a Ele, nos tornaremos manifestos, evidentes a Ele. Aí Judas, não Iscariotes, vai perguntar, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Judas tinha aquela ideia ingênua, pueril, que muitas vezes a gente tem também. Por que Deus não abre o céu, sabe? Não desce aqui, e mostra para esse povo logo, os filhos de uma mãe. Imagina, sexta-feira santa, dia de jejum, abstinência, a morte de Jesus. Você pega e vem para a igreja, com a boca com aquele gosto de cabo de guarda-chuva, né? Jejum, passou a noite na vigília, você veio para sexta-feira santa beijar a cruz. E a tua casa? Ficou lá fazendo churrasco. Confessa. Não dá uma vontadezinha assim de... Você nunca pergunta, por que Deus não manda um anjo lá na minha casa agora, não taca fogo naquela churrasqueira, não queima aquele freezer, não derruba tudo no chão? Por que Deus não se impõe? É ou não é verdade? Por que Deus não vem... Um Deus bravo, um Deus que não nos respeita na nossa liberdade, um Deus que intervém, um Deus que se impõe. Você nunca teve essa pergunta? Claro que teve. Você olha para algumas pessoas, algumas realidades do mundo, você fala, se eu fosse Deus eu mandava um raio. Aí você olha para aquele teu filho desviado, transviado, virado no giraia, seu coraçãozinho de mãe fala assim, Deus, faz ele ver um milagre, porque se ele ver um milagre ele muda, ele é um menino bom. Deus que tudo conhece, olha para a senhora e fala, ele não é um menino bom. Se ele viu um milagre, aí que condena mais ainda, porque com um milagre seu filho não vai mudar ainda. O bicho é ruim, que a senhora nem suspeita. Senhor, por que o senhor não se manifesta logo ao mundo todo assim, sabe? Essa é uma ideia bonita. Judas Tadeu quer que Jesus seja amado, quer que o povo se converta. É uma ideia bonita. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque não resolve. Você viu Paulo? O povo nunca tinha visto um aleijado andar. O aleijado andou e o povo, não muda de ideia. Deus trabalha de outra forma. Senhor, o Senhor vai se manifestar a nós. Manifesta logo para o mundo todo. Racha tudo, Senhor. Vem com força. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, e aqui está o critério, a prova do amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, meus queridos, muito mais às vezes o que a gente andar muito preocupado, quando é que Deus vai mudar ele? Quando é que São José vai alcançar para mim a conversão dela? Será que eu nunca vou ser curado dessa doença? Quando será que vai dar certo? Todos nós temos perguntas a respeito de coisas que ainda não aconteceram, sim ou não? Sim. A coisa mais importante, Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra, guardar os mandamentos. Pôr em prática a palavra, é isso que nos cabe. O resto não nos cabe. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas. As outras coisas, se for para ser, vai ser, porque Deus vai fazer. O que te compete? Guardar a palavra. E às vezes, queridos, a gente fica tão atordoado com as nossas esperanças, com os nossos sonhos. A gente fica tão ferido com as nossas expectativas.
A gente fica tão assustado com aquilo que é mais forte do que nós, do que o saber e a ciência humana, que a gente se esquece daquilo que nos cabe. Guardar a palavra, viver a santidade que o Evangelho propõe. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, eu e o Pai, viremos e faremos nele a nossa morada. Gente, tem coisa mais linda do que isso, do que saber que hoje, agora, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mora onde? Dentro de mim. Olha que coisa linda isso. Se você me ama, de Jesus, meu Pai te amará também, porque qual pai não ama o amigo do filho? Não é isso? E nós viremos e faremos nele morada, sermos casa de Deus. Isso redimensiona a vida, a espiritualidade, isso diminui o tamanho do gigante Golias, isso aumenta o poder da sementinha de mostarda, isso muda tudo. Ser morada de Deus, Deus mora em nós, e em nós Ele atualiza o mistério de Jesus. Até quando a gente sofre, está doente, a gente atualiza o mistério do Cristo, Redentor do mundo, a gente atualiza o mistério do Cristo que sofre para purgar e redimir os pecados. Quando a gente tem saúde, a gente atualiza o mistério do Cristo profeta, do Cristo evangelizador. Nossa vida atualiza e completa a vida de Cristo. Mas onde é que começa? Guardando a palavra como prova e sinal de amor. E o meu Pai o amará, nós viremos, faremos nele nossa morada. Ser casa de Deus. Olha para esse duplex que está do seu lado, esse triplex. É só uma mansão, não é uma casa. Fala, você é casa de Deus. Fala para essa pessoa. Ou é verdade, ou é profecia, não é mentira. Ou é verdade ou você está profetizando. Fala para quem está do outro lado, você é casa de Deus. Condomínio fechado, olha, tamanho, glória a Deus. Aí Jesus diz, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Entra numa orelha, sai na outra, porque a Tati, a Rafa, a Dani, a G, a Lu falou assim, mas que tipo, nada a ver. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Entra numa orelha, sai na outra. Né? Gente, antes da palavra sair na outra orelha, ela precisa passar na nossa cabeça, descer no nosso coração. Aí depois que ela fez o serviço, se você quiser deixar ela sair pela outra, até que vai. Mas olha o que Jesus está dizendo. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais nem é minha, mas do Pai que me enviou. É isso que eu vos disse enquanto estava convosco. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu acho que Judas chegou a trançar os olhos assim. Talvez Jesus falava rápido. Talvez Jesus falou essas coisas pela primeira vez. Ele dá aquela... Sabe aquela cara, você já perguntou para uma pessoa assim, você está entendendo o que eu estou falando? E a pessoa falou assim, tô, mas não estava. Você vê que não está? Aí Jesus nos apresenta um socorro para a nossa ignorância. Um socorro para os nossos neurônios. Um socorro para a nossa alma limitada, ele diz. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, né? Judas Tadeu, e ele... Jesus falou, ei, meu pai, só tem um jeito, e tem jeito. Mas o defensor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aqui Jesus apresenta o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O defensor. Ele nos defende, gente. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, recordará tudo o que tenho dito. 3 coisas que o Espírito Santo faz. Primeiro, ele defende, diga comigo, o Espírito Santo, ele é o meu defensor. O Espírito Santo, ele me defende. E do que é que o Espírito Santo nos defende? Do diabo, amém? Do mundo velho sem porteira, amém? E de nós mesmos, amém? E o mais perigoso, gente, não é capeta nem mundo, somos nós. Por que o mundo e o demônio têm o poder que têm? Por causa da pessoa que eu sou. O diabo tem poder? Sim e não. Sim, porque sim, mas o poder dele não é absoluto na avaliação que você faz. O poder do diabo é um poder relativo a você. Que tipo de pessoa, de cristão você é? Vai dizer o tanto de poder que o capeta tem. Então pode ser que Satanás para você seja um capetinha. Glória a Deus, amém? Mas olhando daqui, eu vejo uns 3, 4 que Satanás para você é um capetão. É relativo.
O mundo tem poder, sim ou não? Sim, o mundo tem os seus poderes, né? Tem as suas pompas, tem as suas seduções, sim ou não? Agora, esse mundo pode ser mundinho, como pode ser mundão. É relativo ao cristão que somos, ao católico que somos. E por isso, gente, o Espírito Santo nos defende do maligno que mente, do mundo que seduz, mas nos defende de nós mesmos, desse nosso medo de amar a Deus, desse nosso medo de viver a vida na palavra e no Evangelho, porque a gente suspeita que vai dar errado e que Deus não é bom para cuidar ou para nos honrar. O Espírito Santo nos defende. O que mais o Espírito Santo faz? Ele ensinará tudo. Tem muita coisa que a gente não sabe, e é o Espírito Santo quem vai nos ensinando. Por isso o Espírito Santo é sempre um encorajador. Para você aprender, você precisa ter inteligência, sim ou não? Você precisa ter alguém que te ensine, sim ou não? Mas o que mais você precisa ter para aprender? Coragem. Você precisa ter coragem. Como é que uma criança aprende a andar de bicicleta? Ela precisa ter alguma inteligência, capacidade motora, precisa ter quem ensine, mas ela precisa ter coragem. Se ela senta e chora, ou ela vence esse medo, ou ela não aprende. Tudo na vida que a gente vai aprender, eu preciso ter alguma inteligência, alguma aptidão, eu preciso ter quem me ensine e eu preciso ter coragem. Se você não tem coragem, como é que nós vamos te ensinar a fazer? Seja fazer uma receita de almoço, seja aprender uma profissão, seja passar num concurso. Você precisa ter alguma coragem. O Espírito Santo vem e nos encoraja. Então, primeiro, ele é defensor. Segundo, ele vem para ensinar tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus, da virtude, da graça. É o Espírito Santo quem ensina. Terceira coisa, ele recordará o que eu tenho dito, porque a gente esquece. Às vezes vai lá para o fundo das nossas gavetas, tanta coisa bonita que a gente já aprendeu. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não fala assim com os outros? Ah, já está esquecendo? Já esqueceu, né? Já, a gente esquece. A gente é distraído com as coisas. Muitos de nós parece que não aprofundamos nada e lá vamos nós de novo viver a mesma história, né? Parece um disco enroscado. Então é o Espírito Santo quem defende, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem recorda. E todas essas coisas, com certeza, irmãos e irmãs, Jesus cresceu ouvindo da boca do seu pai, São José. Não pense você que na Sagrada Família, São José estava lá como um velho quieto que paga as contas. Não diminua São José a isso. Isso não é o lugar de um homem numa casa. Erga a mão para ver quem é homem, quem tem família. Deixa eu ver. Meu querido, não se permita ser reduzido e nem se acomode em ser um boi mudo que paga a conta. Ocupe o seu lugar. Essas coisas, com certeza, Jesus ouviu, cresceu ouvindo de São José, o seu pai. Filho, não adianta certos portentos e coisas extraordinárias se a gente não amar a Deus e não viver na sua palavra. Não vai fazer sentido o milagre. Lembra, filho, quando Moisés abriu o mar? Lembra que você ouviu lá na sinagoga? Eu imagino o menino Jesus com aquela camisetinha do Palmeiras, desse tamanhozinho, olhando para São José e falando assim, papai. E São José falando assim, e a catequista falou para você que depois que atravessou o mar, não foi um pouquinho, já inventaram um bezerro de ouro lá para idolatrar no lugar do Deus verdadeiro? O povo é doido, filho. São José com certeza falava para Jesus, a gente precisa andar na palavra, na amizade com Deus, só assim as coisas têm sentido. Entendeu, filho? E Jesus falava, papai. Essa é a coisa mais linda, Jesus chamando José, né, de papai. Devia ser de errar as batidas do coração. Com certeza, São José tantas vezes disse para Jesus à mesa, no convívio, e falou, meu filho, foi o Espírito Santo que me ajudou. Olha, se você soubesse o medo que o papai passou quando a sua mãe voltou da casa da prima dela, com aquela barriga de grávida, me falando que foi uma sombra do Espírito Santo. Aí eu fui ler na Bíblia e vi que era verdade mesmo esse bilhete, porque Isaías falou de uma virgem que vai ficar grávida sem o auxílio de homem. E imaginar que isso aconteceu comigo, na minha casa, com a minha noiva, na minha vez. Filho, o pai sentiu um medo que você não sabe, mas aí o Espírito Santo ajudou o papai a acolher a sua mãe, a acolher você. É mesmo, pai? E aí, o senhor já pega... Não, o pai sabia nada, desci para o Egito, sabia nada. O Espírito Santo me ensinou a falar egípcio, trabalhar, vender cadeira para egípcio. Pensa num povo difícil de negociar, mas o Espírito Santo dava, na hora dava uma luz, papai ia pagando as contas, tanto é que voltamos aí, compramos até essa casinha, graças a Deus.
Quantas vezes talvez São José não falou para Jesus: filho, estava quase para largar da sua mãe, porque a lei me dava esse direito. Mas aí eu recordei, o justo não julga sem antes saber tudo. Fui rezar, tive paciência. Aí recordei o que disse Jeremias: invoca-me e eu te mostrarei o que está oculto. E aí não é que o papai entendeu e recordou do Isaías, e estamos nós aí, graças a Deus, que alegria ser seu papai. Homem, não seja um boi mudo que paga a conta. Tem um lugar dentro dessa casa que é seu. E que se a sua mulher tentar fazer, tadinha, vai até conseguir, mas não faz bem feito tanto quanto você, porque esse lugar é seu. Você sabe que muitas famílias, as mulheres são maravilhosas, as mulheres são queridíssimas, as mulheres são polivalentes, né? Mulherada hoje em dia está batendo escanteio e subindo para cabecear. Mulherada tá que tá, né? Por quê? É um bando de homem que é um boi mudo, que paga a conta. Olha lá ainda. Querido, existe um lugar que é seu. E tem muita mulher igual jogador de futebol, jogando no improviso. Não acontece isso às vezes num time de futebol? Jogador de determinada função, posição, machuca a perna, não tem quem pôr. Aí você pega o cara que não é dali e fala: vai que dá certo, filho, Deus vai ajudar. E o cara está ali improvisado. Dá para jogar? Dá, até que vai, mas é esquisito, não é? Fulano está improvisado. Talvez lá na sua empresa, já trabalhou no improviso, aquela função não é sua, a pessoa passou mal, não vai ficar 3 dias sem vir, o cliente está esperando. Improvisa ele lá. Dá para fazer no improviso? Dá, melhor improvisando do que deixar faltar. Mas por que improvisa? Porque o titular não está ali, né? Homem, a Sagrada Família de Nazaré, São José não foi improviso, Deus não improvisou José. As pessoas pensam que Deus pensou Jesus, pensou Nossa Senhora, aí faltou um homem, né? Vai lá, o anjo, busca lá, o da carpintaria, serve, qualquer um serve, só para pagar as contas mesmo, vai, pega. Não, São José não foi improvisado, São José foi talhado e preparado, e ele assumiu o seu lugar. Jesus ficou 30 anos no silêncio de Nazaré, e em 3 anos falou como ninguém falou. Quem sabe e gosta de ouvir fazer silêncio, quando abre a boca vale a pena você escutar. Agora eu quero falar com as mulheres. Ergue a mão às mulheres. Parabéns pelos improvisos que a senhora faz, viu? A senhora olha, Deus vai recompensar esse teu coração. Mas eu tenho que falar uma coisa para a senhora. Ai, que ninguém me escuta nessa casa. Existem vários motivos para isso. Eu queria focar em um só que não resume tudo. Mas é de se pensar. Talvez ninguém te escuta porque a senhora fala muito. E porque a senhora não escuta nada. A gente é padre, a gente vive isso. A gente vê que a pessoa, ela senta na frente do padre, ela não para, ela é uma metralhadora giratória. E o que você vê daquilo? Essa pessoa não tem 1 minuto de silêncio interior, ela não pondera nada dentro dela. Ela pode estar com a boca fechada, mas ela não está quieta, ela está aqui dentro, ó. Uai, quem nunca viu? Você passa, né, tá aquele silêncio, você fala: uai, a mãe está conversando, você vai lá na cozinha, está lá a mãe, sozinha. A escrava velha aqui, né? Ai, mãe, quando casar com a mulher, conversando com a panela. Fica quieta, mulher, faz silêncio. Gente, nós vamos de silêncio interior, de uma contemplação interior. É por isso que você fala, às vezes ninguém te escuta, porque tudo que você fala é tão raso, é tão cheio de raivinha, é tão rasteiro o que você fala. E por que não é fundo o que você fala? Por que não tem peso o que você fala? Porque você não faz silêncio. Gente, eu amo silêncio. Não parece, né? É que aqui eu estou trabalhando. Eu amo silêncio. É como é bom ficar quieto. Nossa, que delícia é ficar quieto. Que delícia é ter silêncio. Que delícia é uma ideia só na cabeça e gastar tempo com ela, não para remoer nem para matutar, mas para deixar ela falar algo com você. Aí você avalia isso à luz de Jesus. Aí quando você abre a boca, você tem algo para dizer. Mulherada, um pouquinho mais de silêncio, filha, sim ou não? Não, né? Tá vendo? 3 falou sim, o resto foi assim, ó.
gente não vem para ouvir essas coisas. Que hora que ele vai rezar para o santo? Calma que eu já vou rezar para o santo. Vou te dar uma chance. Mulherada, um pouquinho mais de silêncio, sim ou não? Posso apertar sua mão daqui, filha, sim ou não? Não, olha, estende a mão aqui para mim, não mordo não. Não mordo não, aê! Os homens, um pouquinho mais de atitude, boizão? Sim ou não? Ai, tá vendo os homens? Homem é maravilha. Homem é fácil, você fala uma vez, ele aprende. Eu tenho certeza que aquela toalha molhada em cima da cama é porque a senhora nunca falou. Eu tenho certeza que aquela tampa de vaso que não está abaixada é porque a senhora nunca falou. Eles aprendem fácil, você viu? Cadê os homens? Deixa eu ver os homens. Um pouquinho mais de atitude, boi mudo? Sim ou não? Ai, que show de bola. Posso apertar sua mão daqui, companheiro? Sim ou não? Amém. Vamos ficar em pé.